Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Maxwell, professor de Química, e na aula de hoje nós vamos estudar um pouco sobre a distribuição eletrônica. Eu vou te ensinar como que a gente distribui os elétrons de um átomo na sua eletrosfera. Tudo bem? É uma matéria relativamente fácil, ela é tranquila, mas quem está vendo pela primeira vez tem sim alguma dificuldade. Isso é perfeitamente compreensível, mas você vai ver que não é tão difícil assim, tá bom? Olha, aqui nós temos o átomo de Bohr, né? Eu tenho um núcleo no centro e a eletrosfera ao redor, dividida em camadas, camada 1, camada 2, camada 3, camada 4. E do lado de cá, o diagrama de Linus-Pauling. Esse diagrama de Linus-Pauling, para quem ainda não conhece, ele mostra para nós como que a gente faz a distribuição dos elétrons passo a passo. Ele apresenta os subníveis em uma ordem crescente de energia. Olha, o primeiro subnível é o subnível 1s, que é o de menor energia possível. Depois do 1s é o 2s, que é o de a segunda menor energia. Depois é o 2p, depois o 3s. Quando nós formos distribuir os elétrons, nós seguiremos esta sequência energética. Tudo bem? Olha aqui, ó, na primeira camada eu estou colocando o 1s. Na segunda camada eu tenho o 2s e tenho o 2p. Olha, s e p. E assim por diante. Nós vamos ver isso com mais detalhes daqui a pouquinho, tá? Agora, o que eu vou fazer é falar um pouco mais desse diagrama de Linus-Pauling. De novo, ele tem uma sequência energética, nós precisamos respeitar essa sequência. É muito comum o aluno errar a distribuição eletrônica quando ele não respeita a sequência energética proposta pelo Linus-Pauling. Por exemplo, os primeiros elétrons vão ser colocados onde? No 1s. Depois, quando o 1s ficar completo, no 2s. E quando eu completar o 2s? No 2p. E quando eu completar o 2p? No 3s. E quando eu completar o 3s, eu vou colocar os elétrons no 3p. E depois que eu completar os elétrons do 3p, para onde eu vou? Para o 4s. Muitos alunos não seguem essa sequência e depois do 3p vão para o 3d. E aí cometem um grande erro. E aí não tem como, vai ficar errado. Agora, aqui só para representar de novo o átomo de Bohr, né? E aqui os nossos orbitais. Pessoal, esses orbitais aqui é algo muito interessante. Para a gente, na verdade, isso aqui não são orbitais, né? São orbitais, mas para deixar bem claro, isso aqui que nós estamos vendo são subníveis. O orbital é nada mais, nada menos que esta quadrícula. Então, por exemplo, aqui, ó, esse S aqui, ele está mostrando uma quadrícula que é o meu orbital. Comporta até 2 elétrons. Aqui no P, ó, esse subnível P está mostrando para mim que comporta até 6 elétrons e eu tenho 3 quadrículas nesse subnível, ou seja, eu tenho 3 orbitais neste subnível. Isso é muito interessante a gente compreender isso, tá? Orbital subnível do tipo D. Então comporta até 10 elétrons, então eu tenho 5 quadrículas. Cada quadrícula dessa representa então um orbital. Então em realidade aqui eu tenho 5 orbitais. E o subnível F eu tenho 7 orbitais. Comporta até 14 elétrons, tá bom? Agora, a forma desses orbitais. Cada orbital tem uma forma diferente. Olha, o orbital do tipo S tem uma forma esférica. Como é que o pessoal conseguiu descobrir que o orbital do tipo S tem uma forma esférica? Porque eles pegaram a função de onda do sistema. A função de onda traz todas as informações desse sistema. Quando a gente pega a função de onda e eleva ela ao quadrado, eu tenho um módulo quadrado da função de onda, eu obtenho a minha densidade de probabilidade. Aí nós temos um resultado interessante realmente. Mostra para nós a densidade de probabilidade de se encontrar um elétron. Quando a gente plota essa densidade para o orbital S, nós temos um formato esférico. Agora, e o orbital do tipo P? Ele não tem um formato esférico, ele tem um formato de Altair, né?
Olha aí o formato do orbital do tipo P. Tá vendo isso aqui? Isso aqui tudo, essas três quadrículas, representam um orbital? Não. Essas três quadrículas representam um subnível do tipo P. Quantos orbitais tem aqui? 3 orbitais diferentes. Olha, aqui ó, a gente está apresentando a densidade de probabilidade plotada para o subnível do tipo P, tá? Agora, qual que é a diferença entre esses 3 orbitais? O primeiro orbital é o Px. O que o Px mostra para nós? É um orbital do tipo P no eixo x. Esse segundo orbital é um orbital do mesmo jeitinho do anterior, então do tipo P, eles são idênticos, só que em outro eixo do plano cartesiano, no eixo y. E, por fim, um orbital do tipo P no eixo z. Então aqui ó, nós temos o subnível do tipo P com 3 orbitais distintos. Cada quadrícula é um orbital. Olha, subnível do tipo T com 5 quadrículas, ou seja, 5 orbitais. Aqui eu apresento as 5 formas de cada um desses orbitais. Certo? Olha, aqui, por exemplo, essa forma aqui ó, é o DZ2, está aqui. Esse segundo, DZ2 menos Y2, está aqui. E assim, nós apresentamos as diferentes formas dos orbitais D. O que é importante, pessoal? É importante que você tenha o conhecimento de que tudo isso junto é um subnível, de que cada um separado é um orbital, e então nós temos 5 orbitais diferentes de mesma energia. São degenerados. E o subnível do tipo F tem 7 orbitais, e aqui estão as 7 formas desses orbitais. Não se preocupe muito com a forma a princípio. Se preocupe que neste subnível do tipo F você tem 7 orbitais, tá? Agora, aqui para facilitar, eu fiz um recorte para ficar maior, né? Com 4 camadas. Camada 1, camada 2, camada 3. Eu vou colocar a minha imagem aqui do lado. Na verdade, eu vou tirar a minha imagem aqui para ficar mais fácil de você visualizar. Então, camada 1, camada 2, camada 3 e camada 4. Agora, eu vou apresentar aqui o diagrama de Linus-Pauling. E nós vamos colocar esses subníveis nas diversas camadas ou diversos níveis, tá bom? De acordo com o diagrama de Linus-Pauling, qual que é o orbital de menor energia? Um S. Então eu vou colocar um S daqui na minha camada 1, tá bom? Comporta até 2 elétrons. Depois, qual que é o orbital depois do 1S? 2S. Está aqui, 2S. Depois do 2S, vem quem? 2P. Está aqui o 2P. Então, o 2S, o subnível 2S e o subnível 2P estão na camada 2. Já finalizei os subníveis da camada 2. Agora nós temos os da camada 3. Então, na camada 3, eu vou ter o 3S. Depois que eu preencho o 3S, eu vou preencher o 3P. Depois que eu preencho o 3P, eu não preencho o 3D. Eu vou preencher o 4S. Por que isso acontece? Porque o subnível 4S tem energia menor do que o subnível 3D. Tudo bem? Então, está aqui o 4S e agora o 3D. O 3D, mesmo ele tendo uma energia superior ao 4S, ele continua na camada 3, tá bom? É claro que ele não está junto ao 3P. Há uma diferença, uma distância, mas eles estão na mesma camada. E aí eu posso ir preenchendo tudo aqui. Vou até mostrar isso para vocês, como é que funciona. Olha só. Então está aqui o diagrama de Linus-Pauling. Essa seta aqui, esse eixo aqui, indica a ordem crescente de energia. Então qual que é o de menor energia? 1S. Depois, 2S. Depois 2P, depois 3S, 3P, 4S, 3D, 4P, 5S, 4D, 5P, 6S, 4F, 5D, 6P, 7S, 4F, 6D e 7P. 7P é o subnível de maior energia. Olha, vou apresentar aqui para vocês, então. Tá vendo? 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, 3D, 4P, 5S. Tá aí. Aqui eu tenho todos os subníveis com todos os elétrons preenchidos. Tá bom?
Tá aqui, ó, só para a gente relacionar. Pessoal, não se esqueça, nós temos 7 camadas e dentro de cada camada eu tenho as subcamadas. Ou se você preferir chamar, eu tenho 7 níveis e dentro de cada nível eu tenho subníveis. Viu? Olha, a estrutura eletrônica de um átomo determina então as suas propriedades químicas. Por isso que é tão importante a gente conhecer sua configuração eletrônica. Essa distribuição dos elétrons determina as propriedades do meu átomo. Nós vamos falar do princípio da construção. Esse princípio da construção, eu vou mostrar na prática como que eu distribuo esses elétrons nos orbitais. Você vai ver isso na nossa próxima aula, tá bom? Próxima aula, princípio da construção.